Eu não consigo te entender. Acho que a maior crise que você tem chama-se identidade. A segunda maior crise que você tem são os bloqueios infantis que você carrega. E você fica infantil a vida inteira. E o terceiro maior é ser uma pessoa sem propósito. Já começa resolvendo essas 3 crises, você vai ver onde você vai parar. Por que que existem as crises? Vocês têm que saber. De fato, o problema da crise é falta de propósito. Como é que um casamento está em crise? Falta de propósito nesse casamento. Não, mas esse casamento tem um propósito. Por que que está em crise? Deixou o propósito de lado. Então, crise, decodificando, é falta de propósito. Ou, em caso de ativação desse propósito, o que acontece aconteceu o quê? Perda de propósito no caminho. E o que é a crise? Salomão fala o seguinte: é na crise que se conhece os fracos. Isso vale a pena anotar. Pablo, como é que faz para reinar nisso? Se você entende o que significa crise, você vai dar risada, porque o lance não é, eu estou esperando a crise acabar. Quem manda é a pessoa que se antecipa à próxima crise. O grande lance é entender que existe crise constante no Brasil. Enquanto você está saindo de uma, já está entrando em outra. Algumas pessoas fazem promessas: quando essa crise passar, eu vou fazer tal coisa. Então, quando essa crise passar, já entrou na outra faz tempo. Nunca tivemos assim 10 anos de muita prosperidade e de estabilidade econômica. Nunca aconteceu isso. Quando a gente tem a chance disso acontecer, em 4 anos alguém já muda o jogo e começa a roubar e começa para o outro. Esse é o Brasil, uma nação sem propósito. Mas por que a nação não tem propósito? Porque seu povo não tem propósito. Se deixam alguma coisa cair no chão, nós temos um problema grave. As pessoas não respeitam o bem material do outro, a propriedade privada. William Bonner, no jornal, fala assim: o Brasil está em crise. Sabe o que significa isso? Eles falam até você acostumar. O melhor jeito de assaltar uma nação é ficar expondo crise. Vou repetir mais uma vez. Entramos em outra crise, a das instituições. Todas as crises têm nome. Só que é o seguinte, é assim que funciona. Quando o William Bonner fala, estamos em crise, e você faz assim com a mão, só eu e ele fica com a mão assim, e o que está na sua mão passa para a minha, passa para a dele, e passa para a mão de todos os rebeldes que não caem nessa conversa. Eu sou construtor também. Eu lembro quando começou a pandemia, eu falei: olha, todo mundo me alertando, não faça casas, não compre, não faça isso. Eu falei: sério? Aí liguei para o amigo construtor: você vai construir? Deus me livre, vai faltar ferro, vai faltar não sei o que. Você vai construir? Ninguém ia construir. Eu falei: pode meter o pau. Comprei uma quadra gigante e comecei a construir várias casas. Aí o povo: você é doido, você vai construir no meio da pandemia? Claro, todo mundo que eu conheço fez assim, eu vou ficar assim. Só para vocês entenderem, as casas eram para ser vendidas por 140, foi vendido por 170. É a minha casa, a minha vida. Mas quem não construiu se ferrou. O que é crise? Você vai escrever assim: ela é oportunidade ou uma maldição. A pessoa escolhe. A pessoa escolhe. Eu lembro que eu fui fazer um lançamento em março de 2020. Inclusive, esse lançamento se chama MDM, F10K. Todo mundo do planeta falou: não faz lançamento que vai dar errado. Eu fui o primeiro a inaugurar uma era de lançamentos gigantescos. Os lançamentos eram de alguns milhões, aí o negócio passou. Foi a primeira vez que eu fiz um lançamento de 8 dígitos, acima de 10 milhões de reais. Foi no meio da crise. E eu peguei uma frase que conectou e explodiu: se o Brasil parar, é hora de estudar. Por que as famílias se desfazem? Porque as pessoas não sabem o que é crise. Por que os países viram Venezuela? Porque ninguém consegue antever crise de verdade. Por que realmente você não prosperou verdadeiramente até hoje? Porque você não sabe o que significa crise. Se você soubesse, ia surfar. Crise é uma tempestade. Tem gente que está afogando, tem gente que está surfando, tem gente que está embarcado, tem gente que está dando aula de surf na tempestade, tem gente que está vendendo motor de barco na tempestade. Mas tem gente que está chorando tanto, e esse povo que está chorando é o que está produzindo a água da tempestade. O que você tem que aprender? Ser um dominador de crise.
Quando eu comecei a perceber bastante sobre crise, eu fiz algo dentro do meu coração. Já que a crise é um negócio que eu gosto e é uma grande oportunidade, eu não vou ficar nem um segundo perdendo minha vida com isso. Na verdade, eu tenho que corrigir. Eu fico 5 segundos. Quando eu fico muito puto com qualquer pessoa, eu fico 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Cada um tem a vida que merece. Eu falo de jeito. Certa vez eu fiquei decepcionado por um pecado de um grande líder que eu tive na vida. Ele fez um negócio lá que magoou um monte de gente. A Carol ficou 2 dias assim, arrasada, todo mundo, a liderança da igreja, e pá. Eu fiz assim, ó, 5, 4, 3, 2, 1. Peguei o telefone, falei, ó, agora você é pior do que todo mundo imagina, e agora eu quero ser seu amigo, e agora que todo mundo vai falar mal, todo mundo vai correr, eu quero te oferecer ajuda. Aí fiquei no pé. Ó, você tá aí, estava em outro país, pode vir que eu vou pagar a passagem pro seu, eu quero ser no MEDP, eu quero cuidar do seu, eu quero desbloquear você. Aí, aí a pessoa fica doida comigo, sabe por quê? Porque os verdadeiros amigos, eles valem mais que irmãos, porque na crise você conhece eles. É sempre na crise que aparecem os melhores. Eu estou com você agora. Se você precisar de o que for, de qualquer ordem. Porque é fácil demais. Tem uma sedução pelo poder, mas quando a pessoa perde o poder, sabe o que as pessoas fazem? É uma crise. Aí a pessoa fala, para que eu vou ficar adulando essa pessoa? Esse é o problema de todo mundo. Fala com a boquinha, todos vocês. Fala assim, ó. Eu sou dono das crises. E as que você não for dono, você entra de sócio. Porque todas que você for escravo, você pode perder a sua vida, seu patrimônio, sua família, pode perder tudo. Crise não é para assustar. Crise é uma oportunidade. Crise é o fundo do poço. No fundo do poço tem uma mola e eu garanto para vocês. Só que vocês ficam igual o gato arranha na parede do poço. Para não ir para o fundo, deixa bater no fundo. No fundo do poço tem uma mola. Só que tem gente que insiste, não, eu não vou sair daqui. Solta a mão, deixa bater no fundo. Bateu no fundo, a mola te volta. Ela te volta para trás. Ah, eu estou no fundo do poço. Eu falo, sério? Dá uma olhadinha aí, tá escuro? Tá, acha a mola. Sobe um pouquinho na parede e pula para você ver. No fundo do poço é o lugar mais poderoso que você pode chegar. Você chega lá, o máximo que vai acontecer é voltar. Só que as pessoas ficam com a palavra, mas o que vão dizer de mim? É uma outra crise que você não administra. Aí você vai anotar o código e você vai entender pro resto da vida. Na crise, o dinheiro troca de mãos. Eu quero ensinar uma coisa para você, tá? Quando alguém fala assim, tá gastando água, vai acabar a água do planeta. Mentira, porque não tem água saindo de dentro do planeta. Vocês têm que saber disso. Tem gente que fala, não, mas se você gastar água, a água vai voltar para onde ela veio, para o lençol freático, né? Depois vai para o aquífero, vai descendo até chegar onde ela quiser. Não tem cano, não tem alien, não tem extraterrestre nenhum tirando a água da terra. Vocês têm que saber disso. Ponto. Assim como não existe riqueza saindo da terra. Não existe. Não tem ninguém levando por enquanto. Enquanto, porque fizeram as aeronaves para levar. Eu sei que eles criaram, não foi para levar riqueza para outro lugar, porque em outros lugares não vale nada a riqueza daqui, por enquanto. Eu não vou ser tão tolo e falar que não vai valer um dia. Mas a guerra de hoje é o frete de quanto vai custar para trazer coisas do espaço para cá. Né? Porque quanto menos tem de disponibilidade, aí vai gerar outra crise aqui na Terra. Quem que tem esses negócios? Ah, veio de qual planeta? Não, isso aqui é de Marte. Ah, então isso aqui vale tanto. Vai gerar outras crises. Na crise o dinheiro troca de mão. O que significa isso? Quem emocionalmente não consegue suportar o período tem a obrigação de transferir ou dinheiro, ou atenção, ou patrimônio, ou seja lá o que for. Por que você tem que liderar nas crises? Assim como eu falei ontem sobre autogoverno, a maior crise que existe é a sua. O Brasil, o mundo hoje tem 7,8 bilhões de crises. O que significa isso? Imagina o caos que não é isso. 7,8 bilhões de crises. O que significa isso? Uma crise para cada cabeça. Cada pessoa vive a sua crise. A crise de não emagrecer, de não prosperar, de não estudar. Imagina as múltiplas crises dentro da sua própria cabeça. Agora imagina quando um povo inteiro entra numa crise. Aí exponencializa esse negócio. É na crise que o dinheiro troca de mãos. Dinheiro é o quê? Uma energia de troca. Você, por exemplo, que troca 180 horas de trabalho pelo dinheiro que você tem que viver naquele mês, e se você não colocar data para acabar com esse negócio, você vai viver em crise.
Porque você vai assistir pessoas, ainda mais na internet. Se não tivesse a internet mostrando riqueza, talvez alguns de vocês nunca acreditariam que teria como prosperar. Se ninguém nunca tivesse escrito um livro, se você nunca tivesse assistido uma palestra offline dessa, sem transmissão, se você nunca tivesse assistido um filme de Hollywood, se você nunca tivesse visto ninguém no Instagram, no Facebook, no Orkut, no Fotolog, não sei aonde, qualquer plataforma, se a internet não existisse, se ninguém contasse para você no telefone, você nunca na sua vida ia prosperar. Você sabe disso ou não? Sabe ou não? Aí você vai notar, então tem crise boa, tem crise ruim. A ruim é que eu não administro, a boa é que eu estou no comando. A única diferença é essa. Quem criou uma crise no mercado de eletrônicos mundial, foi o Elon Musk? Não, foi o Steve Jobs. A maior empresa de telefonia do mundo tinha o BlackBerry, tinha todas as teclas. Interessante o telefone. Aí ele falou, o que eles têm de melhor? É porque é o único celular, é o único smartphone que tem as teclas todas, igual o teclado de computador. Aí ele falou, então nós vamos fazer só com uma. Aí todo mundo ri. Um dia Henry Ford chega na Ford e fala, eu vou fazer um motor V6 no único bloco. Aí os engenheiros, não tem como fazer. Ele falou assim, vocês são engenheiros, não são? Eu sou o Henry Ford, eu pago vocês, volta na minha frente, só depois vocês vierem com esse negócio. Eles queriam fazer em 2 blocos separados, ele mandou fazer em 1. 6 meses depois eles estavam com o motor pronto. O que o Steve fez, o que o Henry Ford fez, o que o Firestone fez criando o pneumático, o que cada uma dessas pessoas fizeram? Eles viraram o dono de grandes crises. O que o Elon Musk está fazendo? Sendo o mais rico do mundo toda hora, criando crise, sendo dono de crise. Está criando, ele criou a SpaceX, criou uma crise dentro da Super NASA, da agência espacial de administração de aeronáutica. Isso que significa NASA. A NASA que você assiste no filme, que resolve todos os problemas do mundo, hoje vive em crise, porque ela é um funcionalismo público que gasta dinheiro pra caramba e é uma empresa de 1960. E a empresa do Elon Musk está assombrando todo mundo. Por quê? Porque ele está mirando em Marte, ninguém estava mirando lá. Os grandes nomes da NASA falaram, o Elon Musk é um idiota. Assiste esse vídeo para te dar energia. Alguém assistiu? O Elon Musk chora. Eles não podiam falar assim comigo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Hoje a NASA liga, alô, Uber, manda foguete para nós. O maior grupo do mundo de automobilístico chama-se Volkswagen, ou como eles chamam lá na Alemanha, Volkswagen. Esse grupo poderoso treme quando vê o nome do Elon Musk. Certa vez eu fui numa pista de teste da Ford, e a Ford estava vendendo, oferecendo para algumas pessoas, e eu fui lá para comprar essa pista. E eu sentei com a diretora da Ford, ela falou um negócio muito massa. A Ford é poderosa. Eu falei, se fosse poderosa, desculpa te falar, mas se fosse poderosa, ela não estava saindo do Brasil, né? Porque nós estamos mudando os rumos do mercado. Daí eu falei, já que está pagando de gatona com a empresa ruim desse jeito, que vai parar de fazer toda a linha de carro, fazer sua caminhonete, eu quero te perguntar uma coisa. Ela, pois não. O que você acha do Elon Musk, da Tesla? Aí ela falou assim, eu nunca vou esquecer esse dia. Ele é até divertido, ele só não mostrou para que veio, mas nem compara com a Ford Company. Eu falei, por quê? Porque a Ford, ela é mundial. Aí eu falei, você sabe o que é a Tesla, né? Ela é espacial, já mandou o carro para o espaço. A Ford perdeu. Aí, sabe qual é o problema da Ford? A Ford não fez os carros elétricos. Começou, no dia que eu fui lá, estava lançando um Mustang elétrico. Mas aquele dia mexeu muito comigo, porque o orgulho não vai fazer você prosperar. E olhar na cara de alguém que tem 28 ou 20 ou 28 anos de empresa foi chocante, porque ela quis justificar que a Ford Company é mundial. Assim, o processo de industrialização mundial veio da Ford. A gente tem que respeitar. Só que a gente tem que respeitar a história, porque agora está um caos. Por que está um caos? Porque alguém virou dono de uma crise. A companhia da Tesla vale mais que todas as outras montadoras, praticamente 80% das grandes montadoras juntas. Alguém aqui me pergunta por quê? Porque um idiota um dia não quis um trabalho porque ele teve vergonha de entregar um currículo.
foi lá e programou uma empresa, vendeu essa empresa por 100 milhões de dólares, depois comprou outra, e depois comprou outra, e depois comprou outra. E aí, como ele é muito idiota, ele começou a mirar em Marte, começou a desenvolver tecnologia espacial, pegou a tecnologia espacial e enfiou dentro do carro. E não contente, aí ele comprou uma empresa chamada Solar City, e aí faz os carros se mover com energia solar. E aí, não contente com isso, ele começou a pegar a tecnologia de ponta e enfiar dentro do carro. Agora tem um iPhone dentro do carro. E não contente com isso, você vai ter que andar na crise do cara. Você não vai ter carro barulhento em 10 anos, aprenda isso. Você vai comprar o barulho dos carros. Hoje eu estou a fim de andar com o barulho de McLaren. Você vai pagar $1.000 no cartão de crédito, o carro vai sair o barulho da McLaren. E aí ele, não contente, agora vai dar uma ferrada no iPhone. Está lançando o seu smartphone. E aí alguém foi atacar a Ucrânia em guerra, esse mesmo idiota que não teve coragem de entregar um currículo, a Rússia, né, para ganhar a guerra, você tem que cortar a energia, a água, a internet e tudo. Eles cortaram a internet da Ucrânia inteira, destruiu a base de comunicação, os backbones. Aí o Elon Musk foi lá e pegou outra empresa dele e colocou, como é que chama a empresa dele de satélite? Starlink? Foi lá e apontou os negócios e voltou a internet para a Ucrânia. Quem segura o idiota que é dono das suas próprias crises? Vocês entenderam o que eu falei ou não? Quem segura uma pessoa assim? Só 4 nações mandaram alguma coisa para o espaço: Estados Unidos, Rússia, China e Elon Musk. Tido como idiota, fez a all-in, postou tudo, ia perder tudo, e hoje ele tem assombrado todo mundo. Agora ele quer interferir nas redes sociais. Agora ele quer, agora não, né? Já comprou por 40 bilhões de dólares um tal de Twitter. E aí o que ele vai fazer? Ele vai varrer, vai comprar esse trem tudo e vai fazer todo mundo andar de acordo com o que ele quer. Que cabeça é essa? É de alguém que é fazedor de crise. Os grandes de todos os tempos são os criadores das crises que nós temos. Os caras que inventam televisão significa do grego e do latim, 2 palavras juntas, televisão. Tele é distante, visão é de ver. Aí o cara cria uma transmissão de uma visão distante, isso significa televisão. Cria uma crise, você tem que comprar uma televisão. Vai ter Copa do Mundo agora, você nem precisa de ter outra televisão, mas você tem que comprar uma maior, porque estão gerando uma crise para você. Vocês estão entendendo o que significa uma crise? A maioria das crises são artificiais. A maioria delas. Como a maioria das crises são artificiais, vocês também viram pessoas artificiais por acatarem essas crises. Como reinar em tempos de crise? Para brasileiro tinha que ser automático no seu íntimo. Amar crise. Fala com a boquinha assim, ó. Eu amo crise. Você sabe que você não ama. Você falou assim preocupado. É igual falar pra pessoa, chuta macumba, tem medo demais. Você tem medo de chutar macumba, mas se Deus falar para você, seja forte e corajoso, você não acredita. Eu não consigo te entender. Acho que a maior crise que você tem chama-se identidade. A segunda maior crise que você tem são os bloqueios infantis que você carrega. E você fica infantil a vida inteira. E o terceiro maior é ser uma pessoa sem propósito. Já começa resolvendo essas 3 crises, você vai ver onde você vai parar. Você tem que ser dono das crises. Você sabia que o governo às vezes faz sacanagem para aumentar a inflação, porque o caixa não está batendo, eles precisam de arrecadar mais imposto? Com a inflação mais alta, arrecada mais imposto. Você acha que eles têm dó de vocês? Eles precisam fechar as contas. Se o Brasil é um país de crise, você está esperando o quê para prosperar? Essa é a pergunta que eu te faço. Você está esperando o quê? Quem você está esperando? Por que eu me vi na obrigação de ficar dando aula todo dia? Porque eu sei que isso vai pegar a melhor parte do Brasil e fazer as pessoas ficarem chateadas, improdutivas, decepcionadas. Não vão acreditar na justiça. Você está esperando o quê? Para prosperar, prospera no meio da crise. A luz só mostra sua potência, sabe aonde? Nas trevas. Lembra sempre disso que eu estou te falando. A luz só mostra sua potência nas trevas. Quando está muito iluminado e alguém vem com luz, a luz fica ofuscada. Aonde que a luz, ela mostra potência? Nas trevas. Aonde que a justiça mostra sua potência? No meio da injustiça.
Aonde que a prosperidade mostra de fato para onde ela veio? Na crise. Aí você vai anotar um código agora sobre a prosperidade. Prosperidade é individual e pobreza é coletiva.